Capítulo 16 – Conversas e revoltas. A tarde chegou e com ele a verdade. Esse é o momento de as irmãs finalmente contarem uma para a outra tudo o que desejam. Talvez começassem a contar o agora. Quem sabe passagens da infância. Mas o fato é que a hora se aproxima. Sara estava isolada ainda de todos no acampamento. Mas para sair deveria ainda assim se explicar. Não justificaria sumir sem nada falar, senão a seguiriam ou a procurariam até encontrar. E o mais sensato a fazer é falar que iria à igreja. Até porque os ciganos são uma tradição, e nenhum momento uma religião. Porém não poderia ser qualquer igreja. Os ciganos e mendigos eram banidos de catedrais e de igrejas maiores. Essa seria uma desculpa que ambas articularam no encontro de mais cedo. Rosena explicou a Sara que a igrejinha do Padre Tony a receberia. Mas ele a reconheceria. Então ela deveria ir até lá com o véu na cabeça, e depois que certificasse que ninguém a seguia, sairia pelo lado e retornaria até o ponto do encontro nas pedras debaixo de uma parte da Ponte Carlos. A festa em Praga continua linda e alegre em cima da ponte. Não poderia supor as dores do coração. Então para Sara estava tudo articulado, e Boris não se opôs em sua ida à igreja. Afinal, ela deveria e necessitaria de oração para colocar a cabeça no lugar depois de tanta informação. Mas jamais desconfiariam de onde ela realmente estaria indo. Já Rosena, o encontro é mais próximo, mas não tanto mais fácil. Seus pais, depois do ocorrido, a proibiu de sair. E os empregados devem ficar de vigília em Rosena. Eles estão sem saber agir com Rosena. E enquanto isso, todos estão afastados, esperando os ânimos acalmarem. Para ela, tudo estava mais difícil, e Sara já estava no local e nada da irmã. Cada tempo de demora é menos tempo de conversa. E sentada nas pedras e com pequenos pedregulhos na mão jogando ao rio, Sara agora podia falar sem receio. Onde está você, minha irmã? Não demore. Observando escondido, estava ele, o soldado, com um olhar curioso de tudo aquilo. Estava ele seguindo Sara já faz algum tempo. Ficou ali a olhar desconfiado de algo errado, mas tinha simpatia por aquela moça. Pensou em interpelá-la, mas, quando resolveu aproximar-se, eis que aparece Rosena. Claro, sem saber que ela era ela, pois a mesma achou a solução de trocar de roupa por uma de Carlota e sair sem que ninguém a reconhecesse. Talvez seria até melhor para andar por aí. E assim, ela foi ao encontro com uma enorme ansiedade e lhe dava borboletas no estômago. E as duas, enfim, se encontraram. Cheguei, irmã. Minha irmã mais linda. E como brincadeira, recebeu a resposta. Se sou linda, você também é. Você é minha cara, só que mais rica. Aliás, que roupa é essa? O soldado não conseguia escutar a conversa de longe, e tão menos reconhecê-las, e notar a semelhança mediante a tanta roupa e distância. E as duas segurando uma a mão da outra, sentadas de frente, começaram a falar, e alguns momentos paravam e se olhavam, como que não acreditando ainda no que estavam vendo. E por vezes os assuntos pesados de doação e ritual eram cessados para uma brincar com a outra de soltar os cabelos para verem as semelhanças. Por vezes o prendia agora, imitando Rosena. Os trejeitos de uma era imitado pela outra, e seguido de Rosena em pé, dançando ou imitando a irmã dançar. E caiam na gargalhada, tampando uma a boca da outra, como que estivessem extrapolando nos barulhos, e assim entregaram onde estavam para algum desavisado que passasse por ali. Mas, depois de uma longa risada, voltava ao semblante sério e algumas perguntas surgiam no meio disso tudo. Mas, você não descobriu que seu pai, como ele se chama mesmo? Will? Senhor Will odeia os ciganos? Não descobri. Sabe, eu amo minha mãe de criação, fazendo uma cara de desapontamento. E meu pai também. Meu irmão é um insuportável que sempre me tratou mal. Mas eu, no fundo, sempre me senti uma intrusa. Eu, em certos momentos, fiquei tão amargurada com isso. Olhava a todos com carinho, mas pensava, quem são essas pessoas? Sara interpelou. Rita, bem. Rosa, prefiro. Se incomoda? E com o sinal de negativo de cabeça de Rosena continuou. Eu sou muito mais ardilosa que você. Você é toda delicada. Se importa demais com essas pessoas. Deixa-me falar uma coisa pra você. Eu não gosto de brigar, mas sou boa de briga. E Rosena riu e falou com ar de satisfação e brincadeira.
Que irmã furiosa eu tenho. Mas Sara estava de fato bem brava e continuou. Você sabia que quem iria morrer era eu? A sua irmã furiosa? Pois é, eu estou bem mais aborrecida. Ter a sensação de que você não era para existir, não sei se é maior ou menor do que ser dada para adoção. Mas fato é que nossa mãe fez isso por amor. Isso não podemos negar. E de Rosena rolou uma lágrima. Eu gostaria de conhecê-la. Como ela é? Como é sua vida? Eu poderia ficar aqui por horas querendo saber mais, mas temos que ir. Mas me ajude, Sara. Você é mais esperta. Eu preciso de você, irmã. Eu preciso. Inclusive para me ajudar com a minha paixão pelo padre que se alimenta desse meu amor. Mas sei que negará e nunca será um par para mim. Ele me leva ao inferno de tanta angústia. E depois vem um noivo que nem conheço. Não quero me casar. Sara, na hora, dá um solavanco para trás, como querer ficar com as costas eretas, e arregalou os olhos. Padre, irmãzinha, você nesse seu castelo também consegue se meter em confusão, hein? É o sangue cigano. E caiu na gargalhada as duas, amenizando novamente o que deveria ser dor. E organizaram um novo encontro, com a promessa de articularem encontros com a mãe, com as duas, e Rosena descobrir mais. Estava já definido o destino das duas e nem se deram conta. Maktub.